E vamos estar entrando numa nova fase da nossa série sobre João, no livro de João. Nós consideramos que talvez possamos dividir o livro de João em duas partes, se pudéssemos fazer isso. Faríamos do capítulo 1 do verso 19, sua introdução, até o capítulo 12, no verso 50, onde nós vemos uma série de milagres de Jesus Cristo, grandes feitos de Jesus Cristo. Mas agora, a partir de hoje, nós vamos entrar no livro da paixão, no livro da glória de Deus, e nós vamos ver aqui no lava-pés, novamente, esse prólogo desse grande livro. Agora não haverão mais milagres daqui para frente no sentido de curas, como a gente viu anteriormente, até mesmo da ressurreição de alguém que estava morto, mas nos depararemos agora com o fim da missão de Jesus Cristo aqui na terra, a sua ida para a cruz. E ela começa nesse capítulo de João 13. Enquanto você vai separando aí João 13, quero dizer que é interessante porque quando nós olhamos para os evangelhos sinóticos de Mateus, Marcos e até mesmo Lucas, nós vemos Jesus Cristo fazendo as coisas. E o corpo de Jesus vai para lá, ele faz e volta e viaja. Mas no Evangelho de João, que também traz esse relato aqui da Santa Ceia, nós temos uma percepção diferente. Parece que João nos coloca dentro daquele salão onde estavam aqueles 13 homens reunidos, seus 12 apóstolos mais Jesus Cristo, e nós temos muito mais intimidade com a história. Se vocês repararem nos outros evangelhos, parece que aconteceu alguma coisa lá dentro daquela sala e a gente descobre o que aconteceu. Mas aqui a gente tem uma percepção diferente. É algo muito íntimo que está acontecendo, muito privado que está acontecendo. Embora aquela porta esteja aberta e o culto esteja aberto para as pessoas virem aqui nos visitarem, é o mesmo que acontece nessa manhã, um contexto muito particular e que é somente para aqueles que foram alcançados por Jesus Cristo. A Santa Ceia para aqueles que estão em comunhão com a igreja. Mas João nos coloca, e imaginem isso, naquela sala, estamos num mezanino, olhando tudo o que está acontecendo ali. Toda a narrativa de João, nesse verso 13. Sobre o pão, sobre alguém que inclina a cabeça em Jesus Cristo, sobre aquela bacia que está num canto, tem toalha também no cenário. É um contexto de ceia bem diferente do que Da Vinci pintou na sua famosa pintura, aquela pintura um tanto europeia, mas também muito bonita. O contexto aqui parece ser diferente. Eu vou pedir para que alguém coloque a imagem que eu separei, uma encomenda da Ju sobre a Santa Ceia, que talvez se aproxime muito mais da realidade do que foi esse trecho que nós leremos agora de João 13. Enquanto leio, meus irmãos, imaginem a cena, tentem imaginar as cenas, tentem olhar o que está acontecendo ali naquela sala. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado sua hora de passar deste mundo para o Pai, e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto jantavam, o diabo já havia posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus. Sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos e que viera de Deus, e para Deus estava voltando, Jesus levantou-se da mesa, tirou o manto, pegando uma toalha, colocou em volta da cintura. Em seguida, colocou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a sua toalha, que trazia em volta da cintura. Aproximando-se de Simão Pedro, este lhe disse: Senhor, tu lavarás os meus pés? Jesus lhe respondeu: Agora não compreendes o que eu faço, mas depois entenderás. Respondeu-lhe Pedro: Nunca lavará os meus pés, disse-lhe Jesus. Se eu não te lavar, não terá parte comigo. Então Simão Pedro lhe disse: Senhor, não lave somente meus pés, mas também as mãos e a cabeça. E Jesus respondeu: Quem já se banhou precisa lavar apenas os pés, pois no mais está tudo limpo. Vós estáis limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo. Por isso disse que nem todos estavam limpos. Tendo-lhes lavado os pés, tomou o manto, voltou a sentar-se à mesa e perguntou-lhes:
Entendeis o que vos fiz? Vós me chamais de mestre, Senhor, e faz bem, pois eu sou. Se eu, Senhor e mestre, lavei vossos pés, também deveis lavar os pés uns dos outros. Pois eu vos dei exemplo, para que façais também o mesmo. Em verdade vos digo, o escravo não é maior que o seu senhor, nem o mensageiro é maior que aquele que o enviou. Se de fato sabeis essas coisas, sereis bem-aventurados se as praticares. Não me refiro a todos vós, conheço aqueles que escolhi, mas para que se cumprisse a Escritura, o que comia do meu pão traiu-me. Digo-vos isso desde já, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem receber aquele que eu enviar estará recebendo a mim, e quem me receber estará recebendo aquele que me enviou. Havendo falado essas coisas, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: em verdade vos digo, que um de vós me trairá. Então os discípulos se entreolharam, sem saber bem o que ele falava. Perto de Jesus estava sentado um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava. Então Simão Pedro fez-lhe um sinal, pedindo: pss, pss, pergunta, quem é que ele está falando? De quem que ele está falando? Esse discípulo, inclinando-se para Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. E tendo molhado o pedaço de pão, deu-lhe a Judas, o filho de Simão Iscariotes. E logo que comeu o pedaço de pão, Satanás entrou nele. E Jesus lhe disse: o que estás para fazer, faze-o depressa. Mas nenhum dos que estavam à mesa percebeu com que propósito ele dissera aquilo. Alguns pensaram que, sendo Judas responsável pela bolsa e o dinheiro, Jesus quis dizer-lhe: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa para os pobres. E Judas, tendo recebido o pedaço de pão, logo saiu. Era noite. Depois que ele saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado e Deus é glorificado nele. E se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e logo o glorificará. Filhinhos, estarei convosco apenas mais um pouco. Vós me procurareis e, como eu disse aos judeus, também vos digo agora: para onde eu vou, não podereis ir. Eu vos dou um novo mandamento, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e também vós ameis uns aos outros. Nisto todos saberão que são os meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. Então Simão Pedro se levantou e perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde eu vou, não pode seguir-me agora. Mais tarde, porém, me seguirás. E Pedro lhe disse: Senhor, por que não posso ir agora? Darei a minha vida por ti. E Jesus respondeu: darás a vida por mim? Em verdade te digo, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Amém. Então a narrativa começa ali com os discípulos sentados e uma frase interessante, né? Amou-os até o fim. Em resposta, em atitude de amor de Jesus Cristo, ele faz esse gesto tão simbólico e icônico para todos nós cristãos. Ele lava os pés dos discípulos. E para fixar melhor tudo aquilo que ele havia feito, ele faz uma pergunta para todos eles após lavar os seus pés: vocês compreendem o que eu fiz? Eu creio que após essa pergunta de Jesus Cristo, aquela sala ficou em silêncio. Vocês compreendem o que eu fiz? Porque para nós, um primeiro olhar, parece que ele estava ali fazendo um ato de higienização, que era muito comum na época. Pensem, meus irmãos, eles caminhavam, não tinham muito transporte, alguma coisa assim de transporte animal, de tração animal também, mas caminhavam bastante. Usavam sandálias. É bem possível que aqueles pés estivessem imundos, sujos. Essa ilustração mostra mais ou menos isso, né? Eles colocavam os pés para de trás do lado e assim sentavam em volta da mesa. João Batista, ele fala: este é o cordeiro no qual eu não sou digno de desatar as sandálias.
mais ou menos tendo em mente o trabalho do servo que desatava as sandálias e lavava os pés. João diz: eu não sou sequer digno de começar a desatar as sandálias dele. Os discípulos eram muito orgulhosos, meus irmãos. Tanto é que eles chegaram e nem se deram por conta de fazer isso uns pelos outros, e sequer por aquele que estava ali junto deles, que era Jesus Cristo. Aqueles que até então, meus irmãos, vimos, fez milagres, coisas miraculosas, maravilhosas, como até mesmo ressuscitar um morto. Eles não quiseram lavar, eles não se deram conta de lavar os pés de Jesus Cristo. Lucas, em especial, nos dá um trecho sobre a Santa Ceia que a gente não encontra nos demais e que é bastante importante para compreendermos. Está lá em Lucas 22, do 24 ao 27. E a palavra é de um contexto em que eles estavam ali discutindo qual deles era o maior no reino de Deus. Imagina, meus irmãos, sentados à mesa com Jesus Cristo e eles discutindo quem era o maior, quem é que fazia mais coisas, quem é que sabia mais. Diz a palavra: suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhe disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior dentre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Pois, no meio de vós, eu sou como quem serve. Eu imagino que Jesus, após dar essa declaração, vendo a discussão deles, aí sim tenha se levantado e feito esse ato do lava-pés, da lavação de pés. O mestre ali presente, eu preciso ensinar algo importante para eles. Vejo que Pedro está chocado e se surpreendeu com o ato de Jesus Cristo, se ajoelhando na frente dele, lavando seus pés e fazendo aquilo que era o papel de um servo fazer. E ele diz: mestre, o Senhor vai lavar os meus pés. E Jesus fala para ele: se eu não lavar, não tem parte comigo, tu não tem parte comigo. O que está acontecendo ali, meus irmãos, é um ato profético da parte de Jesus Cristo. Reparem que ele levanta da sua posição de anfitrião à mesa, ele começa a despir-se, ele amarra uma toalha de servo na cintura, ele enche uma bacia com água, ele então lava os pés dos discípulos e retorna à mesa. Isso fala muito sobre o caráter de quem é Jesus Cristo, fala muito sobre o seu ministério, sobre a sua identidade enquanto homem, enquanto divindade também. Talvez uma das melhores formas, talvez não, é uma excelente forma de entendermos o lava-pés e esse ato profético que aponta para a salvação ali no lava-pés, seja colocarmos o texto de Filipenses 2, 6 ao 9, lado a lado com o que acabamos de ler aqui. No texto de João diz assim: Jesus, sabendo que viera de Deus, Filipenses diz assim: pois ele, subsistindo em forma de Deus. João diz assim: levantou-se da ceia, da mesa. Filipenses diz: não julgou por usurpação ser igual a Deus. João diz assim: tirou a vestimenta de cima. Filipenses diz: antes a si mesmo se esvaziou. João diz: e tomando uma toalha. Filipenses diz: assumindo a forma de servo. João diz: deitou água na bacia. Filipenses diz: a si mesmo se humilhou. João diz: e passou a lavar os pés dos discípulos. E Filipenses diz: tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E João diz: tomou as vestes e voltou à mesa. E Filipenses diz: Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Amém? Jesus encena ali esse ato simbólico e bastante icônico, o que Paulo, de forma teológica, escreve em Filipenses. E aqui a importância da teologia, né, meus irmãos? É muito do que fazemos aqui na igreja, é muito do que muitos irmãos fazem ao estudar a palavra de Deus, né? Conseguir, de alguma forma, explicar e colocar em palavras o que acontece no mundo espiritual, o que aconteceu no mundo espiritual, trazer compreensão sobre essas coisas, né? O Filho de Deus a si mesmo se esvaziou. Isso não quer dizer que ele abdicou da sua divindade, mas se esvaziou porque assumiu a forma humana, a fragilidade do ser humano. Ele não deixou de ser totalmente divino,
ao ser totalmente humano. Esse é o Jesus Cristo 100% homem, o Jesus Cristo 100% Deus. Tem um quadro muito conhecido da antiguidade, que é o Cristo Pantocrátor, e espero que os irmãos uma hora busquem isso no Google, essa imagem, essa pintura interessantíssima, em que de um lado de Jesus Cristo tem um rosto sofrido, e se tu pegar a tua mão e tapar no quadro, assim tu vai ver um rosto sofrido, triste, enquanto que do outro lado tem um rosto muito mais formoso e angelical. Ele tem ali, está segurando a Bíblia, né, apontando o dedo também, posição de bênção. É um quadro muito lindo, assim, mas ele retrata esse Cristo, esse homem que é Deus e que é homem também. Sinclair Ferguson tem uma frase em que ele diz e explica bem isso. Ele esvaziou a si mesmo, não para abandonar todos os atributos que possuía, mas para assumir os atributos que ele não tinha, que é de homem. Se tivesse de fato Jesus Cristo se esvaziado da sua divindade, o que nós teríamos ali, meus irmãos, era apenas um ato de um homem, um ato de humildade de um homem para outros homens. No entanto, o que estava acontecendo ali é que Jesus Cristo estava ensinando aqueles que foram os fundadores da igreja, os homens pelos quais iriam viajar e levar o evangelho, os homens pelos quais tudo começou e que hoje nós estamos aqui nessa manhã desfrutando do trabalho deles, do pensamento deles, lendo os seus escritos também, os apóstolos da igreja católica e apostólica, não a romana, a igreja universal, não aquela universal, mas esses nomes são muito bons, né? É difícil de se livrar deles, né? Essa igreja invisível, essa grande igreja que é o reino de Deus que se expande a cada dia. Sobre esses homens Jesus estava ensinando e fazendo esse grande ato. Portanto, é por isso que Pedro não poderia negar o que Jesus Cristo estava fazendo por ele. Esse ato de Jesus aponta para a sua cruz, aponta para a salvação. Portanto, Pedro não ia ter parte na salvação com Jesus Cristo? Óbvio que não, né? Óbvio que sim, né, meus irmãos? Agora, observem também, dentro desse cenário, que está acontecendo uma coisa muito sombria, uma coisa diabólica ali também. De alguma forma, no meio da fala, no meio dessa conversa, existe alguém que está sorrateiramente ali. Aquele filme do Mel Gibson, o qual assistimos um tempo atrás aqui na igreja, mostra quando Jesus está sendo açoitado ali, aquela mulher ou aquele homem, enfim, carregando um bebê e depois some, né? Eu imagino mais ou menos alguma coisa nesse sentido ali. Ele está à volta. Ele está assistindo tudo que está acontecendo ali. E a palavra de Deus diz, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus. Vejam que desde a concepção, do nascimento de Jesus, o diabo já tentou, através de Herodes, matar todos aqueles meninos. Jesus Cristo se batizou no Jordão e logo após foi levado para a sua tentação no deserto. Há uma passagem também, um texto de Mateus, em que Pedro, após Jesus dizer que era necessário que ele fosse crucificado, Pedro diz, tenta incentivar Jesus a não fazer isso, e diz, para ele ter compaixão de si mesmo. O próprio Satanás ali, induzindo Pedro a falar para Jesus, o seu amigo íntimo, cara, tem um pouquinho de compaixão de ti, tu vai para a cruz. Tanto é que Jesus fala, afasta-te de mim, Satanás, pedra de tropeço. Mas agora, Satanás invade aquele núcleo ali, aquele grupo de discípulos. Em alguns instantes, ele entrará no corpo de Judas Iscariotes, o tesoureiro de Jesus Cristo. E embora a agenda de Satanás, os objetivos de Satanás vão finalmente se cumprir, percebam quanto Jesus Cristo é soberano e Ele é Senhor, Senhor do tempo, e Ele governa sobre tudo e todos, como nós cantamos aqui agora há pouco. Porque Judas só vai sair dali porque Jesus o despede e diz, o que tens para fazer, faze-o agora. Como diz Martinho Lutero, até o diabo é o diabo de Deus. Ele governa sobre tudo e todos, meus irmãos. Tem um irmão que uma certa vez me falou que gostava muito de Star Wars, porque Star Wars tinha essa coisa, né, da força, né, do bem contra o mal, e isso para ele era o evangelho. Como é que as pessoas não entendiam isso? E veja que má compreensão, porque Deus não disputa em pé de igualdade com o diabo. Isso é errôneo, isso é coisa oriental, de yin yang, esse tipo de doutrina. Não tem nada a ver, está esvaziado de evangelho. Deus é Senhor, Senhor sobre tudo.
Ele criou o inferno e ele governa também. É só um lugar para pôr o diabo lá. Ele é o Senhor. Mas o relato de João também tem um espaço vazio, e aqui nos faz pensar muito sobre isso. Quando nós olhamos que Jesus, já naquela tarde, imagina horas e horas ali com eles, limpando os seus pés, mas ele não traz o relato de Jesus limpando os pés de Judas. Imagina que Jesus fez isso, ele limpou os pés de Judas. Imagina a dor no coração de João em ver aquela cena, lembrar disso, mas ele de alguma forma ele fala sobre o que aconteceu com Pedro, o relato ali. Sim, ele não fala de todos os demais, mas ele também não relata de Judas, que é uma terceira pessoa nessa história, uma terceira, quarta pessoa também nessa história aqui, que é relevante também na nossa passagem. Mas imagina, meus irmãos, que sentimento, né? Que sentimento triste da parte de João ao escrever esse texto, ao lembrar do que aconteceu. Jesus, aquele que ele mesmo escolheu, aquele que viu tudo o que nós vimos até agora na série, meus irmãos, milagres maravilhosos de Jesus Cristo. Como o pastor Rodrigo pregou no caso da ressurreição, em que Jesus fala para Maria, né? Se credes, verás a glória de Deus. Mas se credes, não é simplesmente ver a glória acontecendo, o milagre acontecendo. Você pode ver o milagre acontecendo, mas não crer. Jesus fala, se crer, verás a glória de Deus. Eu imagino que Judas aqui não creu em tudo aquilo que ele viu. E aqui nós acabamos esse primeiro ato da nossa história. Judas sai da sala e ficam eles ali. Vejam que Jesus, ele saiu e eles pensaram, né? Será que Judas foi preparar as coisas para a festa da Páscoa? Será que Judas foi, de repente, pegar dinheiro e dar para os pobres? Eles não entenderam o que aconteceu ali naquele primeiro momento. Eu imagino que eles estivessem falando tudo muito baixo ali uns com os outros, né? Então Jesus traz uma outra frase que é muito importante para nós cristãos. Um novo mandamento vos dou, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos ameis, que também vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão a todos que sois meus discípulos, se tiveres amor uns pelos outros. À luz do Antigo Testamento nós devemos amar a Deus e amar ao próximo. Mas esse novo mandamento que Jesus nos dá, o que há de novo nesse mandamento que Jesus nos dá? Que nós devemos amar os nossos inimigos. Amar os nossos inimigos. Isso é muito disruptivo, isso é muito novo, isso é muito inovador. E às vezes a gente olha no mundo de hoje, as pessoas olhando com desprezo para a igreja, para o evangelho, para Jesus Cristo. Veja, essas palavras foram escritas há quase 2000 anos atrás e são mais relevantes do que nunca no nosso mundo, no nosso contexto que a gente vive hoje, de sociedade. Tertuliano, que é um teólogo, um dos primeiros teólogos da igreja, viveu entre 160 e 220, tem um escrito que se chama Apologético, onde ele traz o relato de uma pessoa, de um ímpio, sobre o que ele via dos cristãos. E o relato, frase, diz assim: vejam como esses cristãos amam uns aos outros. Ele estava ali, ele olhava aqueles cristãos, aqueles que seguiam Jesus Cristo, e ele se admirou com aquilo. Cara, veja como eles amam uns aos outros. Ontem eu até conversava com Paulo sobre isso, sobre referência também, e o Paulo comentou que isso era realmente foi algo muito, era apologético também, que isso, os escritos de Tertuliano ajudaram também a explicar para os governantes que os cristãos não tinham problema nenhum. Na verdade, eles eram os ótimos cidadãos, porque eles não brigavam, porque eles não mentiam, porque aquelas crianças que eram abandonadas, eles pegavam elas, eles não rejeitavam as pessoas que eram párias da sociedade para a época. Ele se esforçou e argumentou para explicar que esse negócio de cristianismo que está nascendo ali, que está eclodindo, não é algo ruim, não é algo, na verdade, é algo muito bom para o mundo, é muito bom para a sociedade. E vejam, meus irmãos, o amor cristão, o amor uns pelos outros, é verdadeiramente apologético, é uma defesa da nossa fé, é um excelente argumento. Só que muito mais do que fala, ele exige atitude. E aqui eu estava lendo e pensando, como o mundo olha para a igreja hoje, para a igreja no Brasil. Como o mundo olha para a igreja do Botânico, de repente aqui no bairro.
Será que as pessoas que vêm aqui pela primeira vez, elas de alguma forma elas se surpreendem com a forma como a gente se relaciona aqui? Será que somos uma igreja cativante, né, Edilene? Uma igreja em que as pessoas entram ali e dizem, cara, está acontecendo alguma coisa aqui nessa igreja, é muito bom, e eu estou perdendo algo em não fazer parte dessa igreja. Eu estou perdendo algo aqui. Recentemente nós tivemos um relato de um irmão que nos alegrou muito aqui. O irmão, não é irmão ainda, nos chamou, queria conversar, queria congregar conosco aqui no Jardim Botânico. Lá pelas tantas, acho que o Rodrigo perguntou, mas o que te chamou a atenção? O que tu fez tu vir aqui, né? Ele foi convidado por uma pessoa para começar a vir aqui. E assim, depois que ele falou aquilo ali, né, despediu assim, ficamos nós quatro ali. Cara, é isso, cara, é isso. Ele falou, cara, eu vejo aqui como vocês se abraçam, eu vejo aqui como vocês cuidam das crianças uns dos outros. Eu vejo aqui, eu quero fazer parte disso, cara. Eu quero isso para mim, eu quero para minha vida, porque eu vejo verdade nisso. Não é uma comunidade de internet, simplesmente, é uma igreja. Vocês se amam, cara. Eu vejo isso e eu quero isso para mim, cara. Eu quero isso para minha família. Eu quero porque eu vejo que isso é verdade, isso faz sentido. Irmãos, isso é um testemunho tremendo, irmãos, de vocês, da igreja do Jardim Botânico, de uma alma que veio aqui e ouviu o evangelho, mas mais do que isso, meus irmãos. Ele viu que de alguma forma, ainda que com as nossas imperfeições e as nossas dificuldades, nós tentamos amar uns aos outros aqui. A gente vai aprofundar mais isso no nosso retiro também. Mas vejam, seguindo a história aqui, que Pedro parece também desconsiderar essa grande fala de Jesus Cristo. E ele se fixa sobre um lugar onde ele não pode ir, simplesmente. Então, ele diz, para onde vais? Por que não posso ir agora? Por ti darei a minha vida. Veja como ele é impetuoso, veja como ele não pensa muito naquilo que fala. Parece que é uma característica dele mesmo, né? Ser impulsivo também. Veja o que o maduro Agostinho de Hipona escreve em suas confissões. Ó meu Senhor e Deus, olhai por mim, ouvi-me, vede-me, compadecei-vos de mim e curai-me. Sobre o vosso olhar transformei-me para mim mesmo, no enigma que é a minha própria enfermidade. Quando ele se deparou com as coisas de Deus, quando ele se deparou com os mistérios de Deus, ele viu a sua insignificância. Ele viu que existem coisas que são inescrutáveis, coisas que não se podem entender. Os planos de Deus, os caminhos de Deus, não é qualquer um que está falando, é Agostinho que está falando aqui. Um dos maiores pensadores da humanidade. Já Pedro, aqui parece não ter dúvida nenhuma sobre si mesmo, sobre os planos de Deus, de Jesus Cristo. Como assim? Eu vou ir onde tu for, eu não vou te abandonar. Parece que ele não está querendo aceitar que o seu mestre vai ser crucificado, ele não quer entender isso. Então Jesus Cristo parece muito duro ao dizer para ele, né? E as suas palavras todas, na verdade, vai acontecer que ele vai negar Jesus Cristo por 3 vezes. Você olha aquilo ali, nossa, Jesus dando nos dedos, como a gente fala hoje em dia, né, de Pedro. Na verdade, Pedro foi chamado para seguir um Salvador crucificado. E eu imagino que Pedro, como ele era impetuoso também, devia viver uma vida por Jesus. Talvez essa seja a melhor frase, a melhor palavra, né? Apaixonado. Sim, ele ama Jesus, mas a paixão parece algo que é mais a flor da pele, né? Parece que, de fato, ele viveu isso quando lhe caiu a ficha. E essa humildade, de alguma forma, veio sobre Pedro, porque conta a história da igreja que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. No seu ato de morte ali, de crucificação, Pedro disse, eu não sou digno de morrer como Jesus Cristo. A gente vê novamente o mesmo espírito de Jesus Cristo, sendo servo e humilde no que antecede a sua morte, aqui em Pedro também. Não me vira de cabeça para baixo, eu não posso morrer da mesma forma como Jesus Cristo morreu. E aqui entramos nas nossas aplicações, e a primeira delas, eu quero falar sobre liderança. Reparem como Jesus Cristo vai na contramão de tudo como nós entendemos hoje
o que é liderança, né? O que é liderar pessoas. Isso serve das mais diversas formas, né? Jesus Cristo, o servo, o líder servidor. Dietrich Bonhoeffer tem um livro que se chama A Essência da Igreja, e em um trechinho ele diz o seguinte: é da esfera secular, da vida civil, que tomam-se palavras como autoridade e líder, que são estranhas à Bíblia, para designar a função diretora. No Novo Testamento fala-se dos apóstolos, dos profetas, dos evangelistas, dos pastores, dos doutores. Na Reforma Protestante, de pregadores e mestres, à medida que servem bem, não na medida em que governam bem. A realidade da igreja não se pode tomar pela relação dirigente e dirigido, senão pela relação mestre e discípulo. Existe uma praga no meio da igreja, e que tem crescido muito também, que é a questão da cobertura espiritual, do pastor coach, de pessoas que querem dizer até mesmo com quem tu vai namorar, querem tomar todas as decisões da tua vida. É estranho porque tem muitas pessoas que a pessoa já está na idade adulta, mas é um bebê espiritual porque vive constantemente pedindo amém e a bênção. Meus irmãos, não tem nada errado em ser aconselhado, e isso é bíblico, isso deve ser feito. Mas o que trago aqui como uma aplicação, eles ali discutindo sobre quem era o maior e o menor, e Jesus mostra que deve ser aquele que deve servir a todos, é que enquanto confundirem pastor com coach, enquanto confundirem igreja como local de self-service, enquanto confundirem o povo evangélico como um grupo de voto, enquanto confundirem o povo de Deus como um nicho de mercado gospel, isso vai continuar forte no nosso meio. A igreja não é isso, meus irmãos. E eu sei que vocês bem sabem disso. A igreja não é essas coisas, e é contra essas coisas que nós lutamos contra esse modismo, que talvez pode estar, de alguma forma, travestido de boa vontade ali, de um bom interesse em querer fazer com que a igreja aconteça, mas é estranho às Escrituras em diversos aspectos. A segunda aplicação, meus irmãos, é que andávamos perdidos como ovelhas desgarradas, mas um dia Jesus Cristo nos achou. Nossos pés estavam na lama, nossos pés estavam sujos, mas um dia Jesus Cristo nos lavou, nos fez alvo mais que a neve. Nós olhamos para a cruz e nós não nos constrangemos mais. A cruz é para nós hoje um símbolo de vitória, de um grande feito. Nós olhamos para ela e lembramos da nossa salvação, da ressurreição de Jesus Cristo pós ela. Mas a questão do lava-pés, ele já é um pouco mais constrangedor em algum nível, né, meus irmãos? Esses pés que nós temos, que muitas vezes são pés hesitantes em fazer a coisa certa, em amar as pessoas, são pés que muitas vezes andam por sites na internet que não deveriam andar, são pés muitas vezes que poderiam ajudar pessoas e não fazem, são pés muitas vezes que se acham fortes o suficiente para carregar todo o corpo, são pés muitas vezes que estão bloqueados para a palavra de Deus, porque não querem ser confrontados de alguma forma. Não, esse negócio aí serve para muitas pessoas aqui, mas não serve para mim. Eu sei caminhar com os meus próprios pés. Na verdade, eu sou um sabichão e eu sei muitas coisas sobre a Bíblia. Mas, mais uma vez, você é convidado a se constranger por Jesus Cristo. Imagine as mãos do carpinteiro pegando seus pés. Tudo aquilo que você conhece sobre Jesus Cristo e lavando os seus pés. Isso é constrangedor. A terceira aplicação. Se de alguma forma você soubesse nessa manhã que vai morrer, o que você faria? Você olharia para sua conta bancária e pensaria, com esse dinheiro, qual é a viagem mais longa que eu posso fazer? Qual é a coisa mais diferente que eu posso experimentar? Será que eu vou sair correndo aqui até alcançar e cair no chão desesperado para acabar com essa angústia? Vejam que Jesus Cristo, sabendo disso, de seu amigo que o traiu, ele preferiu fazer uma ceia e ensiná-lo algumas últimas coisas bastante importantes. Ele preferiu estar no meio da igreja com seus irmãos antes de partir. Acho que daqui a gente pode também tirar um bom ensinamento. Ele escolheu, ele capacitou, ele inspirou e ele enviou esses homens que viriam ser
viriam depois a morrer de forma trágica, com exceção de João na ilha de Patmos. Todos eles morreram de forma trágica, meus irmãos. Se vocês olham, eu tenho comigo que, de alguma forma, no momento de morte de cada um deles, eles devem ter lembrado de Jesus Cristo lavando seus pés e dizendo: tu tem parte comigo, só mais um pouquinho e nós nos veremos novamente. Tu tem parte comigo, assim como cada um de nós vai pegar parte do corpo e do sangue de Jesus Cristo aqui, porque temos parte com Ele. Então nós pensamos, diante disso, o que nós tememos e do que nos envergonharemos? A morte foi vencida por Jesus Cristo e nos é prometido uma eternidade. Ninguém pode ameaçar você com morte. Essa pessoa estaria ameaçando você com eternidade, na verdade. E um quarto e última aplicação. Jesus glorifica a Deus ao revelar ao mundo a sua obra salvadora. A salvação, meus irmãos, é pela graça, mediante a fé, não é por obras para que ninguém se glorie. A salvação vem de forma humilde, como Jesus Cristo fez no seu lava-pés, apontando para ela, para que ninguém chegue diante de Deus e diga: sim, tu mandou em Jesus Cristo, né? Tu me salvou, mas veja bem, fui eu que liguei meu carro e vim aqui na igreja naquele dia, fui eu que abri a Bíblia e li, fui eu que resolvi sentar e orar, fui eu que resolvi fazer meu devocional, fui eu que doei parte para ajudar a obra de Deus. Eu tenho méritos, sim, pode me dar, eu tenho méritos. Pode me dar, pode me glorificar aqui nos céus agora, porque eu tenho méritos também, eu tenho parte com a salvação de Jesus Cristo. Na verdade, a obra dele foi muito boa, sim, mas não foi o suficiente, porque eu estou fazendo minha parte aqui também. Muitos pensam dessa forma. A obra de Jesus Cristo é perfeita e não precisa de remendos, não precisa de condição humana alguma, é pela graça. E isso muitas vezes é irritante, isso muitas vezes é incompreensível para um mundo pragmático e que ensina: você tem que fazer isso para acontecer aquilo. A salvação é pela graça e é de graça, mas não uma graça barata, a gente bem sabe o que ela custou para Jesus Cristo. É isso que faz com que essa manhã aqui de ceia faça sentido para cada um de nós. Jesus Cristo dá a liga entre cada um de nós, entre pessoas letradas, iletradas, entre pessoas que exercem as mais diversas funções na sociedade lá fora, das mais diversas profissões, mas que escolheram de alguma forma vir aqui nessa manhã e se colocar na condição de servo, na condição de menor. Eu quero convidar vocês a se colocar de pé. E logo mais nós estaremos ceando aqui, meus irmãos. E quando você for cear, vier aqui na frente, eu quero te fazer um convite a dar um abraço naquela pessoa que comumente você não dá um abraço. Meus irmãos, não sejam apressados em vir aqui pegar o pão e sair correndo. Olhe para a pessoa do lado, para o seu irmão que também foi alcançado por Jesus Cristo, aperta a mão dele, diz: meu irmão, Deus te abençoe, tu é importante para essa igreja, tu é importante para nós. Talvez dizer eu te amo seja algo duro demais, ainda mais nos nossos dias aqui, né? A gente olha muito com a cara assim, esse papo de dizer te amo aqui. Se você conseguir fazer isso, faça também como igreja. Mas não perca essa oportunidade maravilhosa. Jesus Cristo sabia quando ia morrer, nós não sabemos, embora sabemos que vamos. Talvez para alguns de nós possa ser a última ceia, o último dia de ceia aqui na igreja. A gente não sabe o que vai acontecer agora de tarde ou essa semana até a próxima ceia. Aproveite esse momento sublime em que o Edilane estará conduzindo a igreja em adoração, em que nós temos essa oportunidade única, mais uma vez, que não se torne corriqueira e de praxe, como sempre fizemos 2 vezes por mês aqui no Botânico. Que seja mais um momento especial, um momento de adoração, de louvor, um momento de comunhão com a igreja, em que nós fortalecemos os nossos vínculos através da obra de Jesus Cristo. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, a Ti damos graça, Deus. Damos graças pelo Teu Filho Jesus, humilde, servo, sofredor, que nos mostra, Senhor, e nos ensina tantas coisas. Nós Te damos graças, Senhor, porque nós somos difíceis de lidar, Deus. Sim, Deus, nós somos imperfeitos, Senhor, e nós sabemos o quanto precisamos. Tu bem sabe disso, Senhor, porque nós falamos disso nas nossas orações. Sim, Deus, a Tua igreja, Senhor, está aqui reunida e eu sou parte dela. Nós somos parte desse corpo, esse corpo enorme, gigante, Senhor, que está espalhado ao redor do mundo, Senhor.
Sim, Deus, nós te damos graça pela tua igreja, eu te dou graça pelo teu filho Jesus, por esse ato, Senhor, humilde de lavar os pés dos discípulos. Sim, Senhor, ajuda-nos, Senhor, que nosso coração possa lavar os pés, Senhor, dos nossos irmãos, que possamos olhar para eles com amor, porque podemos ver ali, Senhor, alguém que também foi alcançado pelo teu sangue, alguém, Senhor, a quem é digno de amor, Senhor, uma vida preciosa ali, Senhor, o meu irmão, a minha irmã, a igreja, a tua igreja, a qual tu mesmo, Senhor, colocou no coração de estar aqui nessa manhã, Senhor. Sim, Deus, nós te damos graça pelo teu Filho Jesus, na obra que ele fizeste na cruz, porque ela salvou a cada um de nós. O seu sangue lavou-nos dos nossos pecados, Senhor. E agora nós podemos chegar diante de ti, Senhor. Digno, Senhor. Digno, Senhor. Limpo, Senhor, diante de ti. Todo o teu povo, Senhor. Alvo mais que a neve, Senhor, reunidos aqui nessa manhã. Nós te damos graça, Senhor, e te pedimos que o teu Espírito Santo queime em nossos corações mais desejo por ti, mais amor pela tua igreja, mais interesse pelas coisas do reino, Senhor. Se sim, possamos nos sacrificar muitas vezes, Deus, para que possamos te agradar, Senhor, acima de qualquer coisa, antes de agradar qualquer pessoa, Senhor. Sejam líderes, Senhor. A ti nós queremos agradar mais que tudo. Ajuda-nos, Deus, em nossas fraquezas, em nossas debilidades, Senhor. Dá-nos, Senhor, entendimento, Senhor, compreensão, para que possamos, Senhor, lidar com as rotinas, Senhor, que nos afastam cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor, que possamos ir nos PG, Senhor, que possamos olhar, ficar um tempo mais com nossos irmãos, conviver e compartilhar a vida, Senhor, nossas dúvidas, Senhor, nossos anseios. Ajuda-nos, Senhor, a viver a comunidade que tu separou e juntou aqui nessa manhã, Deus. É isso que nós te pedimos e agradecemos no nome do teu Filho Jesus. Amém.